Salve família Coxa Branca, estamos colocando no ar mais uma edição da TV Coxanautas, programa de número 33. Programa que repercutimos a estreia do Curitiba neste paranaense, nesse regional, cuja primeira rodada foi aquela tragédia que todos viram, um primeiro tempo melancólico, e numa segunda partida, ontem, dia 25, contra o Rio Branco, mais um empate de 1-1 e mais uma vez o time não convenceu. Marcelo Carneiro, Ricardo Honório, mais uma vez um prazer muito grande estar dividindo a bancada com os senhores. Prazer é todo nosso. Mas gostaria de que o assunto fosse mais ameno. Posso iniciar o programa resumindo? Faz favor. Eu não vi o primeiro jogo, vi ontem Curitiba e Rio Branco, e para mim a atuação do Curitiba se resume assim, ó. Essa bolinha que o Curitiba vem jogando no... Joga ela ali para ver se ela quica. Aí, ó. Nem quica direito. É isso que o Curitiba vem jogando. Eu fiquei assustado ontem com o que eu vi. Foi de assustar mesmo. A gente vai falar mais durante o programa, mas muito Eu diria que o jogo de ontem, que eu não vi, o Curitiba e Rio Branco, eu apenas acompanhei e li tudo que foi possível sobre o jogo, nas redes sociais, nos sites de notícias, de rádios, ouvi todas as rádios possíveis, o seu pós-jogo, que eu achei assim muito feliz, aliás, meus parabéns. Muito obrigado. Muito bom mesmo. Ficou legal mesmo. E a conclusão que eu cheguei é que esse jogo de 1-1, mais um de 1-1, de Curitiba e Rio Branco, foi mais ou menos o primeiro tempo de Curitiba e Prudentópolis que eu vi. Ou seja, um time apático, perdido em campo, sem nenhum talento individual, jogadores que podem desequilibrar como o Kleber, o Simeão, o Alexandro, Rui, o William Matheus, o Rui, apagados, né? Com exceção do Kleber, que é o único jogador que ainda parece que chama a briga para si, que está afim de alguma coisa, mas está cansando porque toma muito pau, né? Ele apanha o jogo todo e está se irritando com os companheiros dele, né? Eu até escrevi isso no pós-jogo ontem, na minha coluna de hoje. A impressão que eu tive do Coritiba ontem é que é um time que se reuniu no dia do jogo para jogar uma pelada, aquela pelada de amigos, casados e solteiros do condomínio, do prédio. Tamanha falta de entendimento dentro de campo. O time não se entendia. Eu fiquei preocupado. O time não dá mostras. Eu acho que a desculpa do começo do campeonato já não cola mais. O Coritiba, mesmo longe do preparo físico ideal, longe da forma técnica ideal, ele tinha que ganhar com sobras de times como o Prudentópolis e o Rio Branco. São times semi-amadores, Sérgio. Eu falei, um exemplo que corrobora com essa minha teoria. O Kleber, com uma perna, tinha que resolver sozinho a partida contra o Prudentópolis e contra o Rio Branco. É isso aí. Para vocês terem uma ideia, o Raul, lateral direito do Rio Branco ontem, que é um dos principais jogadores do time, até o ano passado, ele jogava futebol de 7. Jogava pelo Curitiba futebol de 7. Então, ou seja, o Curitiba tem que ganhar desses times com o pé nas costas. Não existe desculpa para esses resultados. E outra, não estão utilizando a base como deveriam. Como anunciaram que seria. Exatamente, como anunciaram. O Júlio Rusch entrou ontem. Mas eu acho que essa é uma opção do Sandro, não é? Eu acho que a direção do clube não compactua muito. Não. Tanto que no jogo contra o Prudentópolis, lançaram aquele folderzinho lá com os piás do Couto e tal, dando a ideia de que os piás da base seriam a base do time do... Não é. Mantiveram aquela espinha dorsal com o Thalisson Kelvin, só que foi o único piá do Couto. O único. Ontem entrou o Júlio Rusch, entrou muito bem, deu dinâmica a meio campo, deu mobilidade. Esse menino precisa sair jogando já contra o União. Assumiu com personalidade as bolas paradas. Melhorou muito o time. O que eu proponho agora no programa de hoje, assim, a gente tem 2 blocos aí de 20 minutos cada um para destrinchar esse Curitiba, resumidamente, nessas 2 primeiras rodadas. Né? Então, nesse primeiro bloco, a gente pode falar dos problemas e, no segundo bloco, tentar apontar soluções aí se é que existem soluções com o que tem na casa. O que eu pensei, assim...
Foi até bom que a gente reuniu as duas primeiras rodadas para falar uma vez só, senão a gente ia estar se repetindo e falando exatamente a mesma coisa. Avaliar. Os dois primeiros jogos não mostraram nada de diferente um do outro, né? E eu fico pensando, se o Paranaense ele não é parâmetro para o que vai vir depois, né? A Série B que vai ser uma nunca foi, né? O Paranaense nunca foi. Se ele não é parâmetro, a gente sobrando no Paranaense, imagine a com gente faltando com dificuldade. Então é igual o Noro falou, a gente teria que ter ganho essas duas primeiras rodadas com tranquilidade. Mesmo o time se entrosando, mesmo. A questão é muito mais, não é pelo resultado de 1-1. É pelo futebol apresentado. Exatamente. A qualidade desse futebol e a qualidade individual de alguns jogadores. Eu tinha um pouco de temor de que o começo do campeonato não daria resultados imediatos. Porque, mas enfim, sempre você vai apostar na base, pode acontecer isso. Mas o que a gente vê é que não tem qualidade, não cria aquela esperança de que vai melhorar. O próprio Sandro ontem na entrevista, muito boa por sinal, aliás, quem não escutou a entrevista coletiva do Sandro Forner ontem, faça, porque ele pareceu sacudo na entrevista. E ele mesmo falou, falou que se ele fosse torcedor do Coritiba, talvez ele mesmo não tivesse a paciência que o torcedor está tendo. Porque ele já esperava que nesse segundo jogo o time apresentasse uma evolução melhor. E o Coritiba não apresentou. E o que mudou do primeiro jogo para o segundo em relação ao trabalho dele? Nada. Do Sandro? Piorou. Ontem contra o Rio Branco piorou, né? Porque contra o Prudentópolis jogou um segundo tempo um pouco melhor que o primeiro. Pelo menos pressionou mais o Prudentópolis, que se retraiu e esperou o Curitiba. O Curitiba fez uso daquelas bolas alçadas, de cruzamento e tal, que acabaram não funcionando também. Mas a diferença entre um jogo e outro não existiu. O Curitiba contra o Rio Branco, pelo que eu sei, não vi o jogo, foi pior. Ontem ele voltou, o primeiro tempo foi muito ruim, o Curitiba teve umas 2 chances no começo do primeiro tempo e depois sumiu. Para o segundo tempo ele veio com o Alex... daí tomou o gol. Aí para o segundo tempo ele veio com o Alexandre, porque o Alexandre, aliás, para mim é uma coisa, a torcida pega muito no pé dele, só que o cara não recebe uma bola. O Alexandre fez gol por todos os clubes que ele passou, mas sempre teve alguém que municiava ele. É que ele está entrando também no afogadilho, né? E aí ele colocou o Alexandre no lugar do Iansassi, que também foi uma aberração, muito mal. E logo aos 10 minutos ele tirou o Rui, alegando que o Rui ainda está em condições físicas que não são as ideais, e colocou o Iago Dias. Então ele foi para um 4-2-4. Ele recuava, às vezes, o Kleber ou o próprio Alexandre para armar a jogada, Iago na direita, Parede na esquerda. O time só conseguiu dar o primeiro chute a gol no segundo tempo aos 26 minutos com o Iago, contra o Rio Branco de Paranaguá. Então, assim, não é só a questão do treinador, é falta de qualidade mesmo. O time não tem qualidade. Né? No meu time já não jogariam mais o Benítez, tem o Moser, né? É Marcos Moser, mas também não sei. Viu? Pois é, mas entre um e o outro, pelo menos um já foi testado e a gente já viu que... É verdade. Eu esperava que o Benítez tivesse vindo melhor do que esteve quando foi aí... que ele jogou pouco pelo Olímpia o ano passado. O Alisson Maia entrou no grito, né? Porque teve essa correria aí em função do caso do Erley, né? Aliás, está negociando com o Vitória, pode sair também. Está saindo. Aliás, eu também acho que já deve, eu acho que já deu o que tinha que dar no Curitiba. Já. O William Matheus também não estaria no meu time. O João Paulo também não. Eu deixaria o Simeão, ainda contaria com alguma coisa do Rui. Também acho. Acho que dá para apostar nele. O Iansassi é uma grande decepção. Eu apostava no Iansassi como eu achei que a ficha dele nesse ano fosse cair, e não caiu. Não cai. Ainda não caiu. O Parede é aquele velho Parede de sempre. Também fraco. A impressão que se tem é que a camisa do Coritiba pesa para alguns jogadores, né? Impressionante. É capaz de se Iansassi sair do Coritiba, arrebentar. Aí o que vai acontecer? A própria torcida vai dizer, mas não teve a oportunidade. Mas a diretoria liberou. Mas, o cara não joga. Ontem o cara errou tudo que ele tentou. Ele errou todos os passes, ele não fez nada. Para mim, ontem, é o seguinte: o Coritiba tem o Wilson e Kleber. Só. São 2 ilhas em meio a um oceano de mediocridade, que é o Coritiba hoje.
O Thalisson Kelvin é um bom zagueiro, esse eu tiro também, mas eu estou falando dos mais experientes. Ele fez um primeiro tempo bom ontem. O Thalisson? É. Ele é um cara regular, só que aí eu vou entrar, e no segundo bloco talvez a gente fale nisso, da contratação do Alex Alves, que o Curitiba trouxe para a zaga. Eu acho que o Thalisson Kelvin, para mim é titular da equipe, precisa de um zagueiro experiente do lado. Não acho que o Alex Alves vai ser esse cara. Era mais ou menos o mesmo caso do Werley com o Kleber Reis. Só que ali são dois jogadores experientes, né, Sérgio? O Kleber Reis também é um jogador experiente. Mas eu acho que o Thalisson vai precisar de um cara que oriente e tal, porque... ele poderia render melhor. Exatamente. Um jogador... até falei isso na minha coluna hoje. A filosofia da diretoria em utilizar a base está corretíssima. Eu também acho. Eu acho que o Curitiba precisa disso. Acho. Agora, sim, você tem que usar a base quando você tem, no mínimo, 7 ou 8 jogadores experientes que deem todo o suporte, tanto técnico quanto psicológico dentro de campo. Né? Agora, não adianta você pegar a base e colocando a base no meio de um time ruim. Então, isso aí fica até não uma... Não tem como os jogadores evoluírem. Exatamente. Né? Fica até uma dica aí pro nosso presidente, que a filosofia é correta. Agora, é preciso acertar a casa, é preciso trazer... Eu traria já, Sérgio, abro o bolso e traria 3 reforços. Tem que trazer. Porque não dá para deixar... Não é possível, eles devem estar de olho em reforços, porque sabe o que é, Marcelo? Mas assim, me preocupou, essa vinda do Alex Alves, por exemplo, me preocupou. Porque quando o presidente conversou com a gente, ele falou que ele traria reforços. Vocês são prova disso. Reforços são que se continuar vindo gente do mesmo nível que está vindo, pode ser complicado. Eu até vou... Agora, esse Alex Alves, o Marcelo, Honório, eu me lembro dele, não vi ele jogar pelo Goiás. Eu não lembro dele, acho que ele foi só banco no Goiás, né? Não, ele chegou a ser titular várias vezes no Goiás. Eu não lembro dele. Não, ele foi... Mas eu lembro dele no Paraná, e no Paraná ele foi um bom jogador. Não, ele é um bom zagueiro. Acontece assim, tem um zagueiro de 25 anos... Ele tem bom drible, ele faz gol, é zagueiro que faz gol. Ele tem bom passe, tem boa saída de bola, é técnico, só que é um zagueiro baixo e que não tem velocidade. Então, e não é, o problema é o seguinte, eu acho o Alex Alves, eu gostei dessa contratação. Acho que é um jogador para compor elenco. Aí que tá. Por exemplo, mas aí seria o Romércio? Não seria nem não. Você tem que trazer um cara experiente para dar suporte pro Thalisson Kelvin. Não seria o eu acho Alex, que o Romércio... Então, não, para mim não. Eu acho que o Romércio e o Alex Alves, porque o campeão... Mas aí o brasileiro é longo, vai chegar uma hora que todo mundo tem que jogar. Exatamente. E ainda mais zagueiro. A reposição ainda mais zagueiro. Sérgio, tem que... A questão de elenco, né? Você ter elenco para poder substituir. Para isso que existe. Você não tem que perguntar isso para mim, me perdoe. É para isso que tem o departamento de futebol. Quem está disponível? O jogador tem. Agora, tem que ver também quem se encaixa na filosofia salarial do clube, né? Porque... Mas você sabe de alguém que esteja disponível? Tem algum nome aí que... eu traria... Até tem um torcedor que implica comigo no Twitter quando eu falei do Kleber Reis. Eu faria uma proposta e traria o Kleber Reis de volta. Mas o Samir disse aqui que é um jogador caro, mas mais caro vai ser se o Curitiba não conseguir subir para a primeira divisão. O Benítez não... Entendeu? Então, é verdade. Aquele outro zagueiro paraguaio que esteve aqui, que agora... Nery Barreiro. O Nery. Ele já está compromissado lá com a Chapecoense. Estava dando sopa. Estava dando sopa, mas provavelmente, eu não sei se o Curitiba já sabia da negociação do Werley quando o Nery Barreiro ainda estava disponível, mas o problema hoje é o seguinte, a Chapecoense não é maior que o Curitiba, porém é um clube de primeira divisão. Né? Isso pesa na hora de negociar um jogador. Provavelmente a Chapecoense também ofereceu um salário maior, se é que o Curitiba chegou a oferecer alguma coisa para o Nery Barreiro. Acredito que não, porque ainda a negociação do Werley não estava correndo, né? A história do Alex Alves, dizem que ele só não ficou no Goiás porque o Goiás quis diminuir o salário dele. Eu já não sei. Aí, se lá não ficou por dinheiro, veio para cá por dinheiro... Eu conversei com o Marcelo Algauer, que já foi colunista do site e trabalhou com ele no Paraná Clube. O Marcelo é professor de Educação Física. Ele manja bem. Ele até falou para mim, falou, Ricardo, eu achei que o Alex Alves ia explodir na carreira, porque é um grande zagueiro. Foi ele que me falou, inclusive, é técnico, tem bom passe, boa saída de bola, só que é um jogador lento, mas tem bom senso de antecipação. Só que ele falou uma coisa que me chamou a atenção, não é zagueiro para deixar no mano a mano, porque vai perder na corrida. Então, vamos ver, vamos esperar. Né? Aliás, o Gauer
quando eu estiver por perto, aí temos que marcar, para vir aqui. Eu acho até que o Coritiba, nessa troca, o Erley e Alex Alves saiu ganhando, porque o Erley falhou muito ano passado. O Erley foi responsável por muitos dos gols que o Coritiba sofreu. Fez alguns, mas... Fez 6 gols, mas também falhou em vários aí. Mais deu do que fez. Eu lembro de uma falha dele clamorosa contra o Botafogo. Sim. Então, eu acho que o Coritiba ganhou nessa troca porque o salário foi reduzido. Até li nas redes sociais que com o dinheiro que o Erley custava ao Coritiba, mais a vinda da Alex Alves, ainda sobra um dinheiro, para o Coritiba contratar 2 jogadores. Era muito dinheiro, então. Então, presidente, vamos lá, porque a coisa está feia. Voltando à questão do Sandro Forner, você se referiu à coletiva dele, a gente está terminando o primeiro bloco, só para arrematar. Me chamou muito a atenção um recado que parece, ele, sem querer, ele deixou transparecer nas entrelinhas, que ele disse umas 3 vezes em menos de 10 minutos, precisamos melhorar. Não tinha ninguém ali que fosse capaz de perguntar a ele, precisa melhorar onde? Fazer o que para melhorar? O que ele precisa fazer para melhorar? Ele precisa... Primeiro, você acha que ele estava dando recado para alguém ali? Tem alguém? Porque ele me deu a entender... Eu acho também que os próprios jogadores, que ele não está sendo entendido por algumas peças do grupo. Talvez, eu acho assim, o que é o principal defeito do Coritiba hoje, para mim, são 2 situações. Primeiro, a falta de qualidade na armação de jogadas. O Coritiba não tem qualidade no meio campo. O problema isso do Rui, não depende, mas não depende só do Rui e do Anhassassi. Os volantes também ajudam o futebol atual. O caso do Rusch que entrou e resolveu, Exatamente, os volantes no futebol atual, eles ajudam muito na armação. E a falta de qualidade ofensiva pelos lados do gramado, principalmente os laterais. Nem o William Matheus, nem o Benítez têm ajudado na frente. E nesse futebol de hoje, para esse esquema 4-1-4-1 dele dar certo, é necessário que os laterais apoiem. E o que não aconteceu ontem. Nenhum dos dois sabe apoiar, né? O Benítez teve um lance emblemático que o Benítez teve um corredor enorme na direita. Parou. Não sei quem que lançou ele na direita, ele parado no meio campo. E a bola foi sozinha com aquele corredor gigante. Então, jogador, vamos prestar mais atenção também, vamos se esforçar mais. Será que isso não é alguma instrução também de posicionamento, não? Marcelo, porque, a gente não sabe, né, cara, mas... pelo que a gente conjecturando, porque às vezes o cara não soube uma bola vazia, assim. Pelo que a gente acompanhou do Benítez em 2016, eu até fui favorável à vinda dele, porque achei um lateral seguro. Agora, ele não é um lateral ofensivo, né? Então... O Sandro vai ter que se virar aí para armar um esquema para que o Coritiba não fique sem jogada pelas laterais, né? Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo. Nós já voltamos tentando achar, se é que há, solução para esse Coritiba no segundo bloco do programa. A gente já volta. É isso aí. Estamos de volta com o segundo bloco da TV Coxanautas, ainda tentando engolir este sapo que nos deram neste período aí de 2 semanas, nessas 2 partidas de empate em casa, de estreia no regional, contra o Prudentópolis e contra o Rio Branco. E, aliás, um momento delicado, eu diria até para a atual administração, porque é nesse momento que surgem as várias soluções, né? Os donos da verdade, né? Nós, torcedores, especialmente, que nos apresentamos com soluções sempre, né? A gente sempre tem um caminho, a gente sempre sabe como fazer, a gente tem a convicção de que sabe mais do que os outros, a gente acha que o nosso caminho é o certo. Né? Lembra que tinha um personagem do Jô Soares, inclusive, desculpe te cortar. Do telefone? Do telefone. Põe em ponta, Tele. O brasileiro é assim, todo torcedor tem seu lado de treinador de futebol, né? Então é natural, pô. E aí entram os nossos comentaristas do site, né? Que são a medida disso tudo. Aliás, estamos aqui, mais uma vez, inclusive, agradecendo a você, que se manifesta de várias formas, aí, educada, né? Os educados, claro, que sabem se posicionar, criticando ou elogiando, que se manifestam nos comentários, que se manifestam
pelos e-mails, nas redes sociais, enfim. Meu muito obrigado. A gente está aqui dividindo com você esse espaço, nós do lado de cá e você, por enquanto, aí, mas que a gente já começou a tentar trazer para sentar com a gente aqui e discutir, seja você a favor ou contra a opinião da gente. A gente está aqui para discutir mesmo os problemas do Curitiba. Marcelo Carneiro já tem algumas manifestações sobre este Curitiba que nos deram para torcer. Eu separei 3 comentários de opiniões diferentes. Assim. O primeiro, mais completo, que é do Thiago. O Thiago ele falou que ele já foi muito crítico nos últimos tempos, insuportavelmente crítico, bem, ele disse. Mas ele disse que estava fazendo mal para ele mesmo e não estava agregando nada para o Coxa. Então ele resolveu tentar apoiar e tal. Mas ele levantou 4 pontos, que aí a gente pode conversar sobre isso. Primeiro, transações obscuras. A gente foi pregado que vai ser transparente a gestão e a gente não está sabendo exatamente o que está acontecendo em algumas transações. O caso do Erler, ele levantou ali como que está acontecendo. Antes de você passar para o próximo comentário, eu quero falar sobre esse comentário aí, porque tem algumas coisas para eu falar daí, tá? Fale então, pode falar. Pelo menos no item 1, sobre o Erler. Quem acompanhou a entrevista do Sandro Forner ontem, percebeu claramente que o jogador não queria mais jogar no Curitiba. Ele não quis, ele pediu para sair. O Erler foi embora, o Sandro Forner deixou isso bem claro. Eu acho que aí independe da forma como foi ou não. Porque não adianta segurar um cara aqui que não quer. Satisfeito. Né? E querendo ou não, o Vasco hoje é um time de primeira divisão e vai disputar a pré-Libertadores. Isso tem um peso muito grande. Então isso ficou claro. Sobre o Índio, o Samir Namur falou pra gente aqui fora do ar o seguinte: por que o Índio foi emprestado? Porque o Índio hoje seria a 4ª opção de centroavante no Curitiba. O Curitiba tem o Kleber, tem o Alexandro e o Evandro. Então o Índio seria a 4ª. Então, para o Índio pegar a experiência, rodar e poder jogar, ele foi emprestado para o Volta Redonda. Eu acho bem pertinente. Eu também acho. Isso aí. Aliás, sobre essa questão, tem uma outra que todo mundo pergunta e a gente ainda não falou sobre isso. E essa pergunta vem desde o começo dessas transações, quando começaram essas transações. O tal do Fernando Diniz. O pai dele, inclusive, se manifestou no site. Foi questionando o fato do menino não ter sido aproveitado. Eu, francamente, não sei te responder. Mas foi falado aqui pra gente também que o Fernando Diniz, ele se destacava no infantil e no juvenil porque ele cresceu muito rápido e tecnicamente era um bom jogador. Lembra que ele fazia até muitos gols, era um zagueiro que fazia muitos gols. O Samir chegou a falar sobre isso. Só que, pela avaliação do Unifique, ele é baixo para zagueiro e não é rápido. Então o Curitiba não resolveu não apostar nele justamente porque achou que ele não ia ser um zagueiro, digamos, que fosse resolver o nosso problema. Quem trabalha com futebol são eles. A nossa opinião eu não vou do segundo bloco. Exatamente. É palpite. Então o pessoal do Unifique, na avaliação deles, o Fernando Diniz não ia estourar como jogador. Exatamente. Então é isso. O segundo ponto que ele coloca no esquema do 4-1-4-1, o João Paulo nunca na vida pode ser o 1 defensivo. Aí tem uma teoria que eu sustento, que é a relação do João Paulo com o Simeão. O Simeão, na minha opinião, é mais jogador do que está sendo, do que foi, pelo menos, nessas 2 primeiras partidas, em função do João Paulo, que não está agradando. O João Paulo precisa ser substituído ou pelo Ruschel ou pelo Vitor Carvalho. O João Paulo nunca vai agradar no Curitiba, a torcida não gosta dele. Ele é um cara que corre, que briga, só que é um cara burocrático, passinho lateral, ele até tenta, mas ele é um cara que a torcida já pegou um ranço desse cara que é incrível. É difícil de consertar. Não conserta, o João Paulo não conserta mais. E ele não é mau jogador. E eu aqui posso levar porrada de tudo que é lado, mas eu também acho, eu concordo. Ele tem uma coisa que falta hoje no futebol, que é raça. É raça. Agora sim, mas é só também. Né? Antes de o Marcelo voltar, se a ideia da diretoria era renovar esse time, a dupla de volantes hoje tem que ser Vitor Carvalho e Júnior Rusch. Põe para jogar, acabou. Entendeu? E põe o João Paulo e o Simeão no banco, pegar um melhor condicionamento físico e tal, e põe os piá para jogar. Daí no terceiro ele falou à torcida: é o Campeonato Paranaense, a gente não vai ficar feliz nesse campeonato na situação que o Curitiba está hoje, né? A gente não tem que criar expectativa, mas a gente não pode também aceitar
apanhar por apanhar. Nessa questão tem uma que eu acho bem pertinente colocar, que é bem o perfil do torcedor, que é você, sou eu e você e o Thiago, por exemplo. Para o torcedor, se você buscar e fizer um apanhado de todas as avaliações feitas aqui no site, você vai ver lá que o mesmo torcedor, o campeonato regional não interessa, chamam até de ruralzão, né? Diminuindo a competição, mas não pode jogar mal. Sim. Não pode jogar mal e tem que ser campeão. Mas a torcida do Coritiba é interessante o que pensa, né? Se o Coritiba é campeão, o Paranaense não é parâmetro. Agora, o time mal, o Paranaense é parâmetro. Isso, pois é. Né? Mas foi aquilo que eu até comentei. Ir bem no Paranaense não é parâmetro. Mas você ir mal é um parâmetro que as coisas realmente estão ruins. Né? Exatamente. Aí entra uma questão que você levantou, né, no começo do programa, que o Paranaense, para o nível que ele nos oferece... Se a gente está indo mal nesse nível... Se nós estamos mal agora, nós vamos sofrer para passar pelo Parnaíba, lá na Copa do Brasil. Concordo. Se é essa a nossa referência. Concordo plenamente. É bem isso, é exatamente isso. Agora, é referência ou não é? É esse time que vai para a Copa do Brasil? É esse time que vai para o Brasileiro da Série B? A gente sabe que não. Pode ser até o time que vai para disputar a primeira partida da Copa do Brasil com o Parnaíba. Mas que é arriscado, né? O que é extremamente arriscado. Mas eu acho, isso é palpite meu, até domingo... Já vai acontecer alguma União de Beltrão, eu acho que o Sandro vai mexer nesse time. Não vai, mas você ele sabe tem que mexer. Né? Eu até fui criticado na minha penúltima coluna por 2 ou 3 torcedores quando eu falei que o Curitiba ia ter problemas com o Ituano caso o Curitiba passe pelo Parnaíba e o Ituano passe pelo Uberlândia. Acontece que o Ituano hoje é um time de primeira divisão do Campeonato Paulista. E o futebol que o Curitiba vem demonstrando é de temer até um Ituano, infelizmente. Claro. Não, eu estou temendo com esse time aí o Parnaíba. Não. Aí acho que é demais, mas tudo bem. Olha, rapaz, eu não sei não. Acho muito perigoso. Sobre esse quarto, Marcelo. O quarto item, ele está daí falando com a gente, né? Ele fala que a gente está com uma abertura ali com a diretoria para a gente levantar questões da torcida e pedir esclarecimentos, né? E, acima de tudo, apoiar a instituição. Claro. Né? Só uma coisa sobre esse item, Thiago, é o seguinte, é bom deixar claro aqui que o Coritiba, o Coxanautas, não tem privilégio nenhum com a diretoria do Coritiba. Nós não temos abertura nenhuma que seja maior do que os outros canais da torcida têm. O que aconteceu foi que o presidente Samir Namur abriu um diálogo com essas redes sociais e a gente aproveitou no começo do ano, no final do ano e no começo do ano, para que a gente pudesse fazer tanto a entrevista com o presidente, tanto e com o treinador também. Mas a gente não tem privilégio nenhum. Agora sim, a gente tem um canal de diálogo aberto e a gente sempre está tentando dialogar com o presidente para levar as informações, né? E as dúvidas e os anseios sem privilégios, não há privilégio nenhum. Isso é bom deixar claro. Não tem. As pessoas já começam a imaginar que a gente está com a diretoria, não. A gente vai cobrar. Por exemplo, o nosso contato com o presidente foram as 2 entrevistas e 1 ou 2 ligações para combinar as entrevistas. É o que eu ia dizer. Pronto, né? Eu não tenho visto o Samir, não me encontro com o Samir, não vou ao Curitiba, a não ser na arquibancada, assistir os jogos, não tenho relação nenhuma com ninguém lá dentro. Nós 3. Assim como o Honório e o Marcelo. Então, isso tem que ficar bem claro. Não temos privilégios. O Coxanautas, ele mantém e vai manter sempre a imparcialidade quando se tratar de Coritiba. O que interessa para a gente é a instituição, independente de quem esteja no comando. Isso tem que ficar claro. Nós estamos tentando, inclusive, entrevistas que nos dizem respeito a você, torcedor, e que ainda não recebemos resposta, que por enquanto não a gente ainda a gente estava aguardando. Não tivemos o sim. Na verdade, Sérgio, não é nem que a gente não teve o sim, a gente estava aguardando a volta de Foz, né? E agora, a partir de agora a gente começar a... E agora a gente é capaz de entender que o momento é extremamente delicado, né? Você chamar um Augusto, você chamar o Pereira, você chamar o Kleber para sentar aqui com a gente e conversar, então a gente ia até o Couto Pereira e conversar com ele sobre essas questões,
parece um pouco tiro no pé, né? Eu não tenho, eu acho que eles não tenho segurança de que seremos atendidos. Eu também acho. Eu, se estou na assessoria de imprensa do Curitiba, se eu trabalho lá dentro, eu não colocaria nem o Augusto, nem o Pereira e nem o Kleber à disposição da imprensa para conversar nesse momento, não. Nesse momento. Porque se a gente traz o diretor de futebol aqui, a gente vai metralhar ele com perguntas e quem que vai... quando vão contratar reforços? Quem vai chegar? Quais posições carentes? Coisas que ele não vai nem poder responder. É óbvio. Né? Outro comentário que eu separei do Gerson Lima, ele falou de positivo, o Kleber, sempre esforçado, o Rush está mostrando personalidade, já tem que pôr ele de titular, se é para testar, que teste de vez. E ele falou que ele colocaria o Rush com o Vitor Carvalho no meio. É o que o Honório acabou de falar. Eu concordo 100% com o comentário do Gerson. Inclusive ontem o que o Sandro fez no final foi isso. O Kleber com o Alexandre. No final não, no segundo tempo inteiro. O Alexandre, eu acho ainda, e vou repetir isso mais uma vez, é um jogador que é útil, vai ser útil para o Coritiba. Acontece que o cara não recebe uma bola para concluir em gol. Ontem ele não recebeu nenhuma. Eu acho que aí tem aquele problema, né, do 4-1-4-1, onde ele não se encaixa na saída de jogo, mas se encaixa a partir do segundo tempo. Então já não é mais o 4-1-4-1. O Sandro precisa rever isso, né? Por que não sair jogando com o Alexandre e com o Kleber? Eu acho que vai acontecer isso logo. Ontem o que eu percebi, até comentei isso, o Kleber no primeiro tempo, extremamente isolado no ataque. O Guilherme Parede na ponta direita, quase grudado no banco de reservas. O Rui e o Ian Sassi revezando pela esquerda. O Ian jogando mais aberto, mas às vezes o Rui vinha fazer essa função também. E o Kleber brigando com 2 zagueiros e um volante, praticamente isolado. Então a entrada do Alexandre facilita com que o Kleber também não jogue isolado. Então hoje, apesar do Sandro ter falado aí que eles não jogariam juntos e tal, hoje a melhor formação do Coritiba é colocar o Kleber e o Alexandre juntos. Não tem outra opção para ele. O Kleber um pouco mais atrás, né? Eles fazendo até ele tem mais qualidade para toque de bola, né? Porque o Alexandre se bota na área para cabecear e para arrematar, né? O Alexandre é centroavante mesmo, aquele é moda antiga, tem que estar dentro da área. Né? E o último comentário que eu separei foi do Leonardo, ele falando que ainda é cedo para analisar mesmo quem serve ou não, mas que para a Série B a gente precisa evoluir absurdamente. Isso ele não tem dúvida. E ele está aguardando essa proposta da diretoria. O que todos esperamos, né? É que para esse jogo, você deu risada, mas eu acho que esse jogo contra o Parnaíba, se for esse time que jogou contra o Rio Branco e o mesmo que jogou contra o Prudentópolis, a gente volta sem essa vaga. Olha, é bom lembrar que é um jogo só. O Coritiba joga pelo empate, né? Mas eu acredito que vai passar. A minha preocupação é na segunda rodada. Sobre esse comentário do Leonardo, eu também concordo. Eu acho que é cedo ainda para a gente crucificar todo mundo, né? Porém, é tarde para lembrar que o Coritiba já deveria pelo menos estar ganhando, né? Como eu falei no primeiro bloco, são adversários semi-amadores. Então, assim, Sérgio, não é preciso muito para saber que um Guilherme Parede, no máximo, é uma opção de banco. Serve mais, né? O William Matheus está numa fase muito ruim. João Paulo, banco. Ian Sassi, banco. O Ian Sassi, para mim, foi a grande decepção. Eu apostava muito nele. Thalisson Kelvin precisa de um companheiro para a zaga. O Benítez não vai ser a solução da lateral direita. Então, assim, só aí, quantos jogadores foram citados? 5 ou 6. Então, são 5 ou 6 reforços que o Curitiba precisa trazer. Tem que definir logo essa novela do Mosquito. Se não vai renovar com esse cara, já vá atrás de um atacante, porque dependendo de Guilherme Parede, a questão do Mosquito está pegando na multa, né? Rescisória. Mas não adianta também a diretoria querer colocar lá, como foi falado, essa história está muito obscura ainda. 30 milhões, o empresário quer 2 ou 3 milhões, 3 milhões, e o Curitiba 30 milhões. Cheguem no meio termo. O cara não mostrou nada ainda. Então vamos lá, põe 10 milhões. Quem chegar, 10 milhões precisa é dinheiro. Resolver logo, enfim. 10 milhões é dinheiro. É uma questão que não dá mais para esperar. Agora, o que não dá é a diretoria ficar parada, esperando definir a situação do Mosquito para ver se vai atrás de um outro atacante ou não. E daí daqui a pouco o cara vai embora e aí perde todo o investimento. Curitiba precisa de um atacante. Então, o comentário do Leonardo é muito pertinente. Ainda é cedo para dizer quem serve e quem não serve, mas também
é fato que esse time para a Série B não vai. Não pode ser, né? Não pode ser. O fato é que a gente vive um momento muito delicado e estamos apenas no começo desse campeonato. Engraçado isso. É muito engraçado. Começamos cara, incrível. Segunda rodada e já estamos cobrando de uma diretoria que assumiu recentemente, tem pouco mais de um mês, e a gente já está cobrando resultado. Isso prova, mais uma vez, que, embora muitos não concordem, mas a torcida do Curitiba é muito chata. Me incluo. Mas o Paranaense a gente tem que ganhar. Me incluo nessa lista, embora casa, eu tenha hoje um outro entendimento disso tudo. Eu já não sofro mais como sofria, me descabelo. Nem eu. Não, o Curitiba já não estraga a nossa semana. Não. Em dia de... Nem o nosso programa, que a gente é divertido, pô. Nem em dia de jogo ruim, assim, como foi contra o Prudentópolis e contra o Rio Branco, eu tinha noites que não dormia. Agora eu durmo. Eu consigo me divertir com o futebol ainda. A questão além, eu não acho nem que seja só o fato da torcida do Curitiba ser chata. O torcedor, em geral, é chato. Né? A torcida do Curitiba, eu acho que em especial. Eu fiz um comentário, eu vou até fazer aqui no ar, um comentário que parece que tá tudo ficando chato, o futebol tá chato, tá tudo chato. Que nem o picolé mais tem o mesmo sabor de antigamente. Ontem eu fui degustar, para não falar outra palavra, né, para não levar em... Né, pejorativamente. Eu fui degustar um picolé de coco ontem. Parece que nem aquilo tem o mesmo gosto mais. Até o picolé tá ficando chato, Sérgio. Pois é. E aí que está o segredo da coisa, né? Você ia ao estádio com o prazer de ir ao estádio, de assistir uma partida de futebol. Se não estão nos dando futebol para assistir, é uma outra questão. Então vamos debater, vamos conversar, mas sempre, se possível, educadamente, para respeitar as opiniões. Eu acho que por hoje é isso, né? Só lembrando que o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes. Né? Vamos levar mais com... Na esportiva. Exatamente, é isso aí, Marcelo. Transformar isso num grande programa de encontro entre amigos. Que tal transformar esse prazer de torcer pelo Curitiba no mesmo clima que a gente faz no nosso programa? Eu te garanto que vai ser muito melhor. A gente vai sentar e se divertir. Nos vemos numa próxima edição, esperando que esse nosso time nos dê isso daqui de futebol e que mais do que isso não seja mais esta bolinha. Um abraço a todos, nos vemos por aqui.